França, a Alemanha e também a Itália. Esses países sofreram essa migração. Então daí começou a surgir o direito do trabalho. O que fazer com esses trabalhadores? Então vamos dar qualidade de vida a esses trabalhadores. Começaram a aparecer os acidentes. E o que fazer? O trabalhador que trabalhava naquelas máquinas se acidentava e como ele iria sobreviver? Não poderia voltar para o campo, já estava aclimatizado, acostumado com a cidade. Então foram surgindo regras aos poucos. E na metade do século XIX, na Alemanha, começaram a surgir os primeiros sindicatos. Esses sindicatos, tanto dos trabalhadores da indústria como das empresas, começaram a se preocupar, a se organizar. Os trabalhadores se organizando de um lado e as empresas se organizando de outros para se defender daqueles ataques. Aí veio o surgimento de Karl Marx, Lenin, aquela turma que já pregava, que já ensinava a exploração do trabalho humano. Então, o direito do trabalho começou a surgir aí, essa revolução industrial. E de lá para cá veio crescendo. E no Brasil? Quando é que o direito do trabalho começou a surgir no Brasil? Então, não foi muito longe dessa época. Então, nós, infelizmente, na nossa história, registramos uma coisa chamada escravidão. Então, em 1988, quando acabou a escravidão, surgiram um grande problema: o que fazer com aqueles trabalhadores e o que fazer com aquelas pessoas que não aderiram à abolição da escravatura. Então, os trabalhadores que antes trabalhavam pela sobrevivência, em troca da comida, passaram a ter direitos de trabalhar sob uma remuneração. Então, antes dessa época, os doutrinadores, os legisladores que falam que foram tão insignificantes, eles falam assim, menosprezadas as normas de regularizar o direito, que eles nem falam, nem citam nenhuma norma importante que tenha alguma relevância, porque só depois da abolição da escravatura que realmente o trabalho no Brasil passou a ser reconhecido, passou a ser discutido. Então, uma grande massa de trabalhadores passou a trabalhar, a empreender seu esforço, e outros sem ser obrigado. Essa é a grande verdade. E foi um problema na época. Acabou de uma vez. Mas aí a gente pergunta, acabou de uma vez? Não, não acabou, porque ainda hoje existe. Trabalho escravo não é só você trabalhar de graça, você trabalhar em troca da comida, da sobrevivência. A nossa história aqui do Acre, da região norte, ela mostra os seringueiros, que era uma total escravidão. Os seringanistas, aliás. Era uma total escravidão. Ainda hoje existe o trabalho escravo, pessoas que trabalham sobre apenas em troca da alimentação, que era o escravo naquela época, era a ração de alimentação. Aqui bem perto da gente, no Belém do Pará, é um dos países que mais se descobre o trabalho escravo. Devido à situação geográfica muito distante, grandes fazendeiros, pecuaristas, levam os trabalhadores para longe de lá, não tem fiscalização, não tem nada. Se alguém não denunciar, eles ficam lá enquanto devem. Só que quando são denunciados, as multas são pesadas. Então, no Brasil, começou o direito do trabalho a surgir aí. Mas o direito do trabalho, ele é muito mais antigo do que tudo isso aí. Eu acredito que desde a criação do mundo, já se preocupou, quem criou o mundo já se preocupou em regular o trabalho humano. Né? Então a gente vai lá na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, que diz o seguinte: Deus criou o mundo no sétimo dia, e no sétimo dia ele descansou. Descanso semanal remunerado. Então, quando ele criou o mundo e criou o homem, eu acredito nessa versão, ele já deixou um dia de descanso por semana. Então está na Bíblia. Quando as leis surgiram, isso aí já existia. Então o direito do trabalho ele é mais antigo. A gente dizer, começou após a Revolução Industrial é complicado, porque já se falava, em várias passagens bíblicas, já se fala da exploração do trabalho honesto que se tem. O código mais antigo que se tem conhecimento é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele era nada mais do que sentenças que eram escritas e muitas
foram encontradas nas pedras, que era para ficar gravado, não existia papel na época. Né? E uma dessas sentenças, são 282 aproximadamente, ela fala de um trabalho de um médico da época, que não existia veterinário, ele era médico de tudo, que foi cuidar de um animal, e ela dizia o seguinte: se o médico cuidar do cavalo, ou do jumento, do boi, e curar, ele terá direito a receber um cesto de uma medida de prata da época. Então, ali já era uma decisão. Então, aquilo ali era uma lei, a lei da época. Então, se curasse. Se não curasse, não pagava nada, mas já era um avanço. Então, se alguém procurava o serviço de um médico para curar um animal, ele teria que pagar um cesto. Então, as normas que regulam essa relação de patrão e empregado, trabalhador e patrão, é muito antiga. Então, desde a criação do mundo já se preocupa. E a gente pergunta hoje, se não existisse o direito do trabalho que procura regular, que procura ditar normas e acompanhar, porque não foi criada só a justiça do trabalho para acompanhar e regular essa relação de trabalho e empregado. Foi também criado órgãos fiscalizadores. Existe o Ministério do Trabalho, existe o Ministério Público do Trabalho, que já tem campanhas educadoras que tentam corrigir essas divergências aí e essas disparidades. Porque se a gente analisar aquela ideia de Karl Marx, de Engels na época, do marxismo, era uma utopia. Para ser colocado, tinha que ser como foi colocado na Rússia. Quem tem dinheiro não quer dividir com ninguém. Isso aí é uma coisa lógica. Então, pessoas que moravam em grandes castelos lá na União Soviética teve que dividir na mesma casa para várias famílias. E eles não gostaram disso. Eles relutaram por isso, muitos foram mortos. Então, seria mais ou menos uma utopia. Então, o Estado tem que intervir sim, mas nas relações. Não tomando patrimônio de quem tem. Ele tem que regular para que todos tenham o mesmo direito, que ninguém seja explorado por ninguém. Né? Então, essa é mais ou menos assim uma síntese da criação do direito do trabalho, como ela é muito antiga, como ela tem muito tempo. Então, o direito do trabalho, ela visa, ela atinge e regular aquelas pessoas que se despreendem de fazer um serviço, um esforço físico para alguém. Então, você vai contratar o serviço físico, o esforço de alguém, então existem normas. Tá? O direito quer regular isso aí. Ele não quer ninguém escravizado. Ele não quer ninguém trabalhando além do que ele deveria e nem recebendo menos do que ele deveria. Então, essa é a essência, o que fala o direito do trabalho. Então, visa regular. No Brasil, é novo. Tudo no Brasil é novo. Esses países, como a gente falou, a Alemanha é um direito muito evoluído. O direito da Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, é referência. Quando a gente estuda direito, né, doutora, são referências de juristas alemães, grandes juristas franceses, italianos. Esses países ali evoluídos, são muito mais evoluídos. Infelizmente, até a Argentina é mais evoluído do que a gente no direito financeiro. Então, agora não sei se porque já surgiram grandes juristas no Brasil. Mas quando eu estudei, meu professor, ele frisava bem. Infelizmente, nós estamos atrás da Argentina. Em termos de direito financeiro, a Argentina está na nossa frente. Mas eu acho que a gente já ultrapassou essas barreiras. Né? Eu acho que era o único ramo do direito que o Brasil, na América Latina, perdia direito financeiro. O resto nós avançamos. Então, em 1943, o Brasil, naquele período de Getúlio Vargas, o Brasil, não só em 43, mas no período de Getúlio Vargas, foi um período de grande crescimento do país. Eu acho que todo mundo sabe que foi Getúlio Vargas que trouxe a indústria automobilística para cá, criou a Petrobras. Então, grandes empresas vieram, multinacionais, se instalaram no Brasil, e foi ele o responsável por isso. E foi ele também o responsável pela consolidação de leis que visassem a defender o direito do trabalho, que regulassem essas relações. E ele criou, em 1943, o que a gente hoje ainda usa aqui, CLT, Consolidação do Direito do Trabalho.